Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão prontos? Amém? Esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, preparou para cada um de nós. Obrigado, meu querido. E eu creio que vai ser uma manhã poderosa aqui. Você está com essa expectativa? Amém? Glória a Deus. Deixa eu só dar uma organizada aqui, porque agora o meu tablet é dividido com a Sofia, e aí eu tomo algumas surpresas aqui dos joguinhos aqui que ela estava jogando. Oh, meu Deus. Pronto. Amém. Queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, a gente vai estar orando, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou de tantas coisas, Pai, tantas situações que poderíamos estar sendo expostos. O Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, o Senhor tem nos sustentado a cada dia. E louvado seja o seu nome, Pai, pelas nossas vidas, Pai, porque estamos aqui de pé, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra, cultuando a Ti, Senhor, prestando o nosso culto a Ti com todo o nosso coração. Pai, que nessa manhã nós possamos receber da Tua boa palavra uma porção que venha ao encontro do nosso coração, trazendo mudança, trazendo alinhamento, trazendo fortalecimento, Pai. E eu creio no nome de Jesus, Pai, que sairemos daqui ainda mais convictos, Pai, de toda a Tua palavra, de toda a Tua verdade, tudo aquilo que o Senhor tem desejado e anelado para esse tempo em nossas vidas, nessa geração, nessa estação que estamos vivendo. Te louvo, Pai, por cada vida aqui nesse lugar, cada pessoa aqui com as suas necessidades, com as suas questões, mas o Senhor é aquele que supre todas as coisas em nós, Pai. E eu creio no Senhor, trazendo, Pai, alívio, refrigério para cada um de nós, de acordo com a necessidade que estamos tendo nesse tempo. E o Senhor, Pai, tem nos aumentado dia após dia, Pai. Somos tão gratos a Ti por isso. Temos experimentado e cremos, Pai, que cada vez mais vamos viver a plenitude da Tua vontade. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que já aconteceu nesse lugar, mas também Te louvamos por aquilo que vai acontecer. Que Teu Espírito, Pai, que habita em nós e está aqui nesse lugar, tenha liberdade, Pai, para agir e fluir conforme lhe apraz, alcançando e trazendo, Pai, a pessoalidade de uma ministração que é algo generalizada, Pai, mas o Senhor pode fazer e faz isso de uma forma individual, específica para cada um de nós. E que nós possamos receber da Tua boa palavra como se fôssemos a mensagem especificamente somente para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você abrisse, por favor, lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Aleluia. Eu digo que um dos grandes desafios de um ministro é você não pregar aquilo que você está estudando. Vou tentar te explicar, porque você acaba sendo influenciado por pregar aquilo que você está ali. E, na verdade, às vezes nem sempre aquilo é para você compartilhar naquele momento, né? Mas eu creio que, nesse caso, especificamente, é para esse tempo, né? A gente vai ter uma reunião na semana que vem com todos os cooperadores da igreja. E, irmãos, e essa mensagem ela não é somente para nós, como trabalhadores, cooperadores dessa obra, mas para todo o corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos ter uma visão diferente a respeito da forma como nós estamos servindo a Deus. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo lá, por favor, em Daniel 6, no verso 1, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Eu sempre me enrolo com essa palavra. Que são uma espécie de governadores, pessoas que tinham uma certa autoridade lá no reino da Babilônia, que estivessem por todo o reino. No 2, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes sátrapas, meu Deus, dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente,
e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? O que eu quero trazer aqui, irmãos? Muitas vezes, e até um ponto que a gente primeiro, para estabelecer aqui, muitas vezes a gente tem mania de mistificar muitas coisas por conta de uma interpretação errada do texto. Eu vejo muitas pessoas falando assim, Daniel era do jeito que é porque ele tinha um espírito excelente. Como se existissem vários tipos de espírito e Daniel tinha o excelente. Mas nem todo mundo pode atingir aquele nível. Sabe, irmãos, entenda uma coisa, o espírito é um só. A palavra fala, o apóstolo Paulo fala que é um só espírito que age sobre todo o corpo. Mesmo nós, como igreja, nós estamos expostos à mesma, nós temos acesso à mesma influência. Amém? Não existe uma influência diferente, onde Deus determinou para alguns um espírito excelente, um outro um espírito específico para aquilo ou para aquilo outro. Não. É para todos nós. E há uma expectativa da parte de Deus que nós venhamos a andar num nível de excelência. Amém? E essa excelência, irmãos, muitas vezes nós retratamos ela simplesmente com coisas. Mas ela é muito mais do que isso. Ser um crente com um espírito excelente ser um crente onde você, na sua totalidade, você entende quem você é em Cristo. Você entende por que você está nessa terra e o que você está fazendo aqui. Você entende o seu propósito, você entende a sua chamada, você entende a sua vocação. E você anda no maior nível de entrega possível nisso. É você não se desviar em caminhos tortuosos, mas você entender que você está aqui para cumprir algo. E quando você tem esse entendimento e você se esforça para fazê-lo da melhor maneira possível, irmãos, você vai cada vez mais alcançar esse nível em Deus. Amém? Que é a expectativa dele. Ele não quer que você simplesmente viva uma vida comum aqui na terra, mas ele quer que você seja alguém notável. Alguém que vai chamar a atenção, que vai ser distinto entre os demais. Quando você olha para a palavra, irmão, se você não entender, se você não ler a Bíblia e você só ouvir mensagens soltas, você vai lá esse texto e fala assim, Daniel na cova dos leões, legal. E vai olhar e vai pensar, nossa, só aqui que ele teve esse entendimento. Mas Daniel, esse aqui já era o terceiro rei que Daniel já estava submetido. O primeiro mais conhecido, que é o Nabucodonosor, onde ele tem um sonho estranho, todo esquisito lá, e ele fica desesperado, quer matar todo mundo, e Daniel descobre que ele quer matar todo mundo e fala, não, Senhor, deixa que eu vou sonhar, eu vou descobrir o seu sonho e vou te trazer a revelação. E ele vai lá, revela o sonho que Nabucodonosor tem e também dá a interpretação desse sonho. E durante aquele período, irmãos, Daniel ele é muito influente no reino. Só que depois ele morre, depois o filho assume. E depois o filho morre, e depois outro assume, que é o rei Dario. E embora ele tivesse essa visão de Daniel, se você olhar, a gente não vai entrar nos detalhes do contexto, mas ele não tinha tanta experiência, tanto convívio com Daniel, talvez como Nabucodonosor teve, que foi lá o início. Amém? Mas qual é o ponto aqui que eu quero trazer para você? Quando Daniel, e esse é um ponto para mim que muda muito o nosso entendimento a respeito de como nós temos vivido a nossa vida de uma maneira geral. Muitas vezes nós temos reclamado de tantas coisas. Se você chegar para cada um aqui, talvez, não vou botar todos, mas muitos de nós, se a gente falar sobre quem trabalha secularmente, que tem um chefe, uma liderança, normalmente sempre vai ter um ponto para falar da liderança. É ou não é verdade? Meu líder é muito ruim. Meu trabalho ninguém me promove. Eu não consigo uma promoção, não consigo evoluir. Sempre tem um ponto. E aí eu te falo, às vezes a gente olha a Bíblia, irmãos, e pensa assim, mas na Bíblia é fácil, eles tinham o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo eles tinham aqui ainda. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, assim como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, também José, todos eles eram escravos, irmãos. Daniel não entrou no reino da Babilônia como alguém que tinha liberdade. Ele era escravo. Ele estava a serviço do rei, mas como um escravo. Ele não tinha escolha.
Israel foi tomado. Na verdade, ele era do reino de Judá, então eles foram tomados, eles viraram tudo o reino da Babilônia. Então eles passaram a ser escravos. E aí eu te falo, irmãos, eles foram promovidos no meio onde eles eram escravos. Aí eu te pergunto, por que nós não podemos ser promovidos onde nós estamos? Porque a gente tem às vezes essa visão, irmãos, de que tudo é muito complicado, tudo muito difícil, que ninguém me ama, ninguém me quer. Será que a gente está tendo essa mesma postura que eles têm, que eles tiveram aqui? Será que a nosso coração está tão entregue ao Senhor a esse ponto de ser fiel, mesmo num ambiente inóspito? O que aconteceu? Nabucodonosor, ele invadiu e tomou posse de Israel. E pediu para separar alguns jovens que fossem da nobreza, que tivessem um certo nível de educação. Esses jovens foram separados e foram escolhidos, dentre eles esses 4, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Então você imagina, irmãos, jovens que tiveram a sua vida totalmente voltada ao Senhor para passar a ser escravos. Talvez alguns de nós falem assim, poxa, eu não vou abandonar esse Deus. Eu fiquei aprendendo sobre ele toda a minha infância, toda a minha juventude, para chegar agora e virar escravo. Mas eles estavam sofrendo um dano de toda uma nação. Amém? E eles começaram a ter uma postura diferente. De quê? De dar o seu melhor. E dar o seu melhor, irmãos, independe das circunstâncias. Dar o seu melhor independe se está todo mundo aplaudindo, se está todo mundo vendo. Dar o seu melhor independe de você entregar algo porque alguém está te pedindo. Quando eu penso em excelência, irmãos, a gente sempre pensa muito em coisas. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo muitas coisas que eu preciso mudar. Muitas coisas que eu preciso ajustar. Que eu preciso colocar mais força. Eu faço, mas eu não faço como devo. Eu não faço da melhor maneira. Eu estou lendo esse livro, na verdade já concluí esse livro. O nome dele é Excelência, do Andrew Wommack. Eu aconselho cada um de vocês que não leu e tem acesso, adquira esse livro e leia. Ele é fantástico, irmãos. E nesse livro, esse irmão aqui, que hoje é um líder de um ministério muito próspero nos Estados Unidos, tem sem treinamento bíblico, tem um canal de TV, enfim, ele tem uma influência enorme. E ele fala que as primeiras igrejas dele, ele falou que as primeiras igrejas dele, a primeira tinha, ele pastoreou 3 igrejas no início da sua carreira ministerial. A primeira tinha 12 pessoas no culto, a segunda chegou a 50, e a terceira batia 100. Hoje a igreja dele deve ter milhares. Mas o início da carreira dele foi nessa pegada. E ele falou que essa igreja de 100 tinha aproximadamente 144 pessoas na cidade. E 100 estavam congregando na igreja dele. Às vezes a gente olha assim, pouquinho, não. Mas o que eu quero te dizer, irmãos? Ele foi fiel ali no pouco. No que muitos talvez falem assim, o quê? Eu vou pastorear uma igreja de 12 pessoas? O quê? Eu vou pastorear uma igreja de 50 pessoas, de 100 pessoas? E ele falou que algumas pessoas chegavam e falavam assim, me dá uma igreja de 1000 pessoas que eu vou fazê-la bombar. Aí ele fala, você não é fiel nem na aulinha do DI? Você não dá o seu melhor nem para entregar para as crianças, como é que Deus vai te colocar para 1000 pessoas? Às vezes nós temos um chamado, irmãos, e pensamos, meu Deus, eu sou um grande pastor, sou um grande evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Mas nós não somos, às vezes, nem fiel na portaria. Não somos fiel na mídia. Talvez estamos aqui no Ministério de Música de qualquer jeito, não ensaiamos, não treinamos, não ouvimos a música, não seguimos a orientação dos líderes. E aí queremos liderar. Queremos ser os caras. Não, porque Deus me chamou.
Mas, irmãos, Deus não coloca responsabilidade em quem é responsável. Não faz isso, irmãos. Quando ele distribui lá os talentos, ele coloca... Você já reparou? Porque ele não, o exemplo da parábola, ele não distribui de forma igual. Para um foi 10, para outro foi 5, para um foi 1. Por quê? Por conta da fidelidade de cada um. E quando você vê o resultado, só prova que ele estava certo. Que aquele 1 não tinha condições nem de ter 1. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? Nós precisamos nos atentar como estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. E excelência tem muito a ver com isso. De nós olharmos, irmãos, as nossas ações e pensar, como é que eu estou fazendo isso? Como eu estou me preparando para isso? Como eu estou executando isso? Às vezes a gente tem vivido, irmãos, e achado que, não, o pastor não está vendo, não, meu chefe não está vendo, não, meu líder não está vendo. Irmãos, mas Deus vê o tempo inteiro. O tempo todo. E vou te dizer um exemplo, claro, vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu ontem. Como nós reparamos em tudo e sabemos fazer distinção. Ontem eu vim aqui para a igreja para resolver um problema que estava acontecendo. E aí a Michela estava com o carro, foi para o centro de Osasco resolver algumas coisas, e eu vim de 99, de Uber. Aí vim para cá, cheguei aqui, no Uber que eu vim, o carro estava bem sujo, um calor desgraçado, o ar-condicionado, sem ar-condicionado, mas o motorista foi super simpático. Ele foi super simpático, me cumprimentou e tudo mais. E aí, no meio do caminho, o pneu do cara ainda furou. Aí o cara fez sinal assim, a gente teve que parar num posto para dar uma calibrada para ele completar a viagem. E aí meu Deus do céu. Enfim, chegamos aqui. Ele, olha, mil perdão e tal. Poxa, me desculpa, não sei o quê. Eu já vou, inclusive, parar aqui no borracheiro. Mas, enfim, aconteceu. Eu falei, meu irmão, fique em paz, acontece. Está tudo certo. Na volta para casa, eu peguei um outro. Irmãos, o carro do cara impecável. Impecável. Mas, primeiro, eu fiz sinal para ele aqui na casa de bolo. Ele parou aqui no estacionamento da padaria. E ficou parado lá, me esperando andar até lá. Eu entrei no carro, nem bom dia ele me deu, nem boa tarde ele me deu. Um calor, do mesmo calor. Eu sou grande, então sento ali atrás, né? Normalmente o motorista já puxa. Esse primeiro, quando eu vim, puxou o banco, encostou o banco na frente, então eu tinha um espaço ali. Ele não puxou, o carro estava lá com o banco ali no limite. E quieto, fui a viagem e tal, um calor danado. Quando ele chegou na minha rua, ele ligou o ar-condicionado. Aí ele ligou o ar-condicionado, me deixou e seguiu com o ar-condicionado. E o cliente, né, em tese, no calor. Aí o que eu te falo, irmãos, nenhum dos dois foram excelentes. Um não se cuidou, não se preparou, não se precaveu com relação aos cuidados com o veículo. O outro não foi educado. Que é o mínimo, você está lidando com pessoas. Eu não queria que ninguém... Antigamente o Uber até te oferecia água, não sei se você vai lembrar dessa época, mas quando começou era até água, balinha, tem balinha aqui e tal. Mas eu entendo, irmãos, numa boa, eu entendo que mudou, está mais caro, tudo isso eu entendo, não estou falando disso. Estou falando do serviço. Você consegue se destacar, irmãos, no meio, em qualquer lugar. Você consegue ser uma referência. Basta você se esmerar em fazer aquilo. É só você chegar, irmãos, e sempre pensar. Eu fazia muito esse exercício na igreja, na época no Verbo da Pedra, quando nós congregávamos lá e eu era o diretor do Rema. Eu reunia frequentemente a nossa liderança e falava, gente, como nós podemos melhorar a nossa performance? Como nós podemos aprimorar a experiência de quem está visitando o Rema? Então a gente olhava, descia, olhava tudo, anotava aquilo. Tem uma falhinha ali, precisa dar uma corrigida. O ar-condicionado está pingando, vamos corrigir, não sei o quê. Tem coisas, irmãos, que a gente não conseguia resolver na hora. Tem coisas que a gente tinha que ter investimento e não dava. Mas o que a gente pensou? O que a gente pode fazer agora para que a gente entregue o melhor? O que é o nosso melhor, irmãos? O nosso melhor é entregar uma sala arrumada, limpa, higienizada. É isso? Dá para fazer? Então vamos entregar.
Ah, agora dá para a gente colocar ar-condicionado. Opa, colocamos o ar-condicionado. E assim vai se fazendo. Então a gente fazia esse exercício lá. Da mesma forma, irmãos, aqui. Infelizmente, aqui ainda tem muitas coisas que me incomodam. Muitas coisas mesmo. Tanto que assim, a gente tem diversas prioridades, diversas necessidades e algumas prioridades. Porque se tudo for prioridade, não é mais prioridade, né? Você tem que estar destacando isso. Mas você acha que eu não me incomodo chegar aqui e ver algumas coisas fora do lugar? Ver isso aqui mal feito? Ver isso aqui não corrigido? Me irrita profundamente. Mas eu preciso o quê? Me controlar. E entender que vai chegar o tempo que a gente vai conseguir fazer. Então a gente vai, em breve, já vai começar a trabalhar toda essa parte aqui. Ah, não dá para botar ainda a porta de vidro que a gente gostaria. Não dá, mas a gente pode mantê-la limpa. Não é verdade? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, pastor, eu não sou excelente ainda porque eu não tenho dinheiro. Mas aí, irmãos, excelência não tem a ver com dinheiro. É você chegar na sua casa, irmãos, é você sempre manter limpo. Oferecer o melhor. Sabe, é você ter cuidado com pequenas coisas. É você chegar e pensar assim, vou para a igreja. Eu não vou de qualquer jeito para a igreja. Pastor, que é isso? A palavra diz que nós devemos vir como nós estamos. É bíblico, é verdade. Mas não permanecer como estamos. Então, irmãos, eu venho para a igreja, eu não vou botar uma camisa amarrotada. Não vou. Por quê? Porque eu sou um cara excelente, eu tenho um Deus excelente dentro de mim. Ah, mas tem como disfarçar, pastor, por causa do cinto, porque tem criança pequena. Irmãos, todo mundo repara uma camisa amarrotada. É diferente quando você pega uma criança, ela amarrota, e quando ela nunca viu um ferro. É totalmente diferente. Ah, pastor, não tive tempo. Irmãos, se organiza, cada um vai ter uma estratégia. Passa um pouquinho antes de sair, pega um dia e passa todas. Pastor, só tem uma. Irmãos, então pega essa uma e dá o teu melhor com essa uma. Seja fiel nela que Deus vai te honrar. E Deus vai te dar mais e mais. Muitas vezes, irmãos, chegavam situações, ainda mais porque eu ganhei corpo, e aí chegava e estava ali com a mesma camisa, 2, 3 camisas ali, ó, só era o que eu tinha ali. Botava, usava no domingo, botava para lavar, domingo de novo, estava com ela. Zero problema, irmãos. O problema era ela estar amarrotada, porque aí demonstraria um caráter que eu não quero e que eu não sou. Demonstraria algo para as pessoas, um desleixo que eu não tenho e que não é da minha característica. Isso me incomoda. Irmãos, entendam uma coisa, toda vez que você não se incomoda com algo e não corrige, aquilo com o tempo vai te acostumando a um ponto que você não se importa mais. Você não se importa mais. Vou dar um exemplo para você, ó. Aqui atrás de mim. Se você reparar, em cima da porta você vai ver que tem um destaquezinho. Tem uma parte ali que a tinta acabou, irmãos. E a gente acabou não comprando a diferença que falta. Inclusive vai ser refeito nessa parte aqui. Talvez você nunca tenha reparado. Agora você vai ficar gritando para você lá. Assim como grita para mim, entendeu? Eu falo, meu Deus, faltou um pedaço. Mas a gente vai corrigir esse pedaço. Ah, mas isso aqui, a gente vai acostumando, daqui a pouco isso aqui nem te chama mais atenção. Aí a gente vai levar isso para a nossa casa. Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Está lá, de repente a cortina tortinha lá, caída de lado, você precisa dar um aperto no parafuso. Ou precisa trocar a cortina. Aí a primeira desculpa, não temos dinheiro. Não tem dinheiro. Irmãos, então, tenta dar o melhor com o que você tem. Está quebrado, irmãos? Joga fora. Para de ficar guardando entulho dentro de casa. Tem gente que fica guardando para nada. Quando nós mudamos, irmãos, para o nosso penúltimo apartamento, a gente morava numa casa e fomos para um apartamento. Irmãos, apartamento pequenininho. A partir daquele apartamento ali, eu percebi quanta coisa inútil eu guardava. Porque na casa espalhava e a gente não via. Quando chegou tudo lá, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ou a gente joga as coisas fora, ou a gente não entra em casa. Então a gente resolveu jogar as coisas fora. Irmãos, a gente nem lembra o que jogou fora, porque não fazia falta.
E quantas são essas coisas que nós temos até hoje? Coisa quebrada, lascada, faltando um pedaço. E com o tempo a gente acostuma. Não tem problema. Aquele rasguinho aqui, não, ninguém está vendo. Não, irmãos, mas a questão não é ninguém está vendo. É o que você está apresentando ao seu Senhor. Qual o seu cuidado para você se apresentar a Ele? É você chegar, irmãos, antigamente a gente tinha a roupa de sair, não sei se você lembra disso. Na minha época tinha isso. Eu não sou tão velhinho, mas também não sou tão jovem, né? Então estou ali no meio do caminho, chegando aos 40 esse ano. Então, na minha época tinha roupa de sair, irmãos. E eu até falei isso recentemente em casa. Toda roupa de casa hoje era uma antiga roupa de sair. Não é verdade? Esse era o padrão. Ninguém compra roupa de casa. Era a roupa velha que você saiu, aí você começa a usar dentro de casa. É padrão. Mas, não sei se você mudou isso aí, enfim, na sua casa é diferente. Mas na minha casa era assim. Então a roupa de sair, irmãos, era para ir para a festa, para ir para um evento. E eu me lembro, irmãos, que a visão que a gente tinha era o seguinte: ir para um culto era um lugar de uma roupa de sair. Ah, pastor, mas você pregava? Não, irmãos, eu era um membro da igreja, mas eu ia arrumado. Eu me lembro que uma época não tinha, a portaria era só adulto. E os diáconos eram todos de gravata. Hoje é vida boa, né? Camisa mais leve e tal. Mas os diáconos de gravata. No sol do Rio de Janeiro, irmãos, quente. E lá. E uma vez aí pediram, falaram assim, agora a gente vai fazer diaconia de jovens. Glória a Deus. Aí eu fui um dos primeiros a ser esse diácono de jovens. Estava lá, irmãos. No meu melhor, irmãos. No meu melhor. Estava lá na portaria. Por quê? Porque eu sou excelente. Eu vou entregar o meu melhor ao meu Deus. Eu não estou fazendo para as pessoas me verem. Eu não estava ali para demonstrar, fazer um desfile de roupa para eles. Eu estava ali para entregar ao meu Deus o meu melhor. Então o que é o meu melhor, irmãos? É estar com um penteado bonito? É difícil para o meu caso, mas a gente, corta o cabelo, deixa ele pelo menos ajeitadinho, mas é um corte de cabelo alinhado? É. Então é o meu melhor. Talvez para você seja um penteado. Talvez para você seja roupa. Talvez seja para você se atentar ao cuidado de cumprimentar um ao outro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? São pequenas coisas que vão exemplificar o nosso caráter. Vão exemplificar essa visão de excelência. Então, quando a gente olha para Daniel, irmãos, o primeiro pedido que ele faz é para que ele coma somente legumes e água. Ele tinha disponível tudo o que ele podia, todas as iguarias do rei, mas ele se abstém juntamente com esses 3 irmãos. Então, quando ele chega para o copeiro lá, o cozinheiro-chefe, ele fala que quer se abster disso, só comer só os legumes e água, e ele fala, não faça isso, senão você vai ter um problema para mim, porque você vai estar fraquinho perante aos outros. Ele, não se preocupa. Deixa que está tudo certo. Você vai ver, me dá um tempo aí, vamos fazer um teste. Estou parafraseando aqui. E depois de 10 dias, irmãos, eles estavam mais vistosos, mais floridos, digamos assim, do que os outros, por conta do cuidado. E isso, irmãos, não era necessário. Não era uma obrigação. Mas eles entendiam uma missão que eles estavam cumprindo. Eles entendiam que eles estavam ali com um propósito e eles precisavam se apresentar da melhor maneira possível. Eles entendiam que fazer esse tipo de restrição ia gerar para eles um benefício. E, de fato, gerou um cuidado maior com o corpo dele, um cuidado maior com a aparência deles. E, irmãos, eles eram sempre destacados dos demais. Sempre. Desde Nabucodonosor. Era comum, quando você era um assessor do rei, mudava de rei, todos os assessores antigos eram os primeiros a saírem. E Daniel permaneceu durante 4 reinados. E cada vez com mais influência. Quando chega aqui, irmãos, Daniel que já era um senhor de idade, já com uns 80 anos, talvez. Na hora da Cova dos Leões. Ele já não era mais um jovem, mas ele já tinha uma influência muito grande. Ele continuava muito influente no governo.
Mas por quê, irmãos? Porque ele era excelente. E eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos. Primeira coisa, irmãos. Primeiro, nós precisamos entender e ter a nossa identidade em Deus. Entender quem nós somos em Deus. Ter a nossa identidade em Cristo, no nosso contexto hoje de igreja. Você e eu precisamos saber quem nós somos. Muitas vezes nós temos vivido, irmãos, sem essa perspectiva que nós temos sim algo diferente, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós somos novas criaturas. Algo foi feito por mim, por você. Uma nova constituição foi estabelecida para nós. Estamos debaixo de outras leis, não debaixo dessas leis. Estamos hoje debaixo de um reino, não de um império. Hoje nós temos um Senhor, um Salvador, nós temos saúde, nós temos abundância, nós temos paz, nós temos prosperidade, nós temos alguém para nos influenciar, alguém para nos conduzir. Irmãos, mudou muita coisa. E nós não podemos viver alheios a tudo isso. Amém? Você está comigo? Então, ter a nossa identidade em Cristo clara dentro de nós é um passo muito importante. Você precisa saber quem você é. Aí você pode pensar, pastor, eu sei quem eu sou. Às vezes não sabemos, irmãos. Sabe por quê? Qualquer informação contrária nos faz, muitas vezes, esmorecer. Qualquer situação de falta, muitas vezes, nos faz nos desesperar. Mas se você sabe, de fato, que você é próspero, que você é abençoado, que sobre a sua vida há uma graça disponível, sobre a sua vida há uma capacitação, sobre a sua vida há um cuidado de Deus, você já começa a mudar muitas coisas. Porque, irmãos, muitas são as aflições que nós temos vivido nesse tempo. Muitas são as questões que nós temos sido expostos. A cada hora uma notícia pior do que a outra. Cada hora uma notícia que muitos poderiam chegar e falar assim, ai meu Deus, e agora? Será que eu vou pegar isso? Será que eu vou morrer daquilo? Será que eu vou... E as pessoas com medo, nervosas, às vezes abortando sonhos, planos por conta de preocupações. Mas aqueles que de fato sabem quem são em Cristo, irmãos, não estão nem aí para isso. Elas estão numa condição diferente. Por quê? Porque elas entendem, irmãos, que quando eu e você estamos nesse lugar, nós entendemos que maior é aquele que está em nós de fato. E que Ele é poderoso para mudar qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o problema que está diante de você. Ah, pastor, está tendo muito assalto na minha região, irmãos, mas se você crer e se você se colocar numa condição, até mesmo que cheguem até você, você ainda assim permanecerá de pé. Ah, mas pastor, aconteceu isso e eu fui assaltado. Irmãos, Deus vai te restituir cada uma das coisas que você perdeu. Não se preocupe. Ah, pastor, mas a palavra nos garante que não vai... Não, a palavra não nos garante que nós não teremos problemas. A palavra nos garante a solução para eles. A palavra nos garante o quê? Que nós vamos viver além desses problemas. Agora, Ele pode e vai te guardar, irmãos. Ele pode e vai te proteger. Ele vai te livrar de todo mal. Porque Ele é um Deus bom e Ele te ama, Ele quer te preservar, Ele não tem problema nenhum com isso. Muitas vezes é nós que não acreditamos. É nós que não nos colocamos nessa condição. Um outro aspecto, irmãos, nós precisamos ter conhecimento de quem é Deus e firmeza na sua palavra. Então, Daniel, ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. E ele sabia, irmãos, que uma vez que ele pudesse, ele estivesse diante de uma situação onde Deus estava conduzindo ele, irmãos, as coisas iam se resolver. Porque você acha que é fácil? Daniel, quando ele sabe da história do sonho de Nabucodonosor, ele chega para Nabucodonosor e não fala assim, olha, deixa eu orar a Deus para ver se eu consigo ter uma resposta para você. Não. Ele chega e fala assim, ó, eu vou orar, me dê tempo, porque eu vou buscar o meu Deus e Ele vai me dar o seu sonho e o motivo, a interpretação dele. Ele sabia quem era Deus.
E ele sabia que Deus tinha dado a ele, se você lá, eu não vou ler todos os textos aqui com você, mas se você lá ler em Daniel 1, ele fala que Deus deu a Daniel a capacidade de sonhar e ter interpretações de sonhos. Então ele tinha essa habilidade dada por Deus. Então ele sabia que aquilo era necessário. E ele sabia que Deus iria revelá-lo. Amém? Então quando ele chega, ele não chega lá como, talvez, Deus. Não, eu vou te dizer que é. Isso me traz muito à memória também José, irmãos. José, na hora, quando o faraó chega para ele e fala, não aconteceu isso, é isso. Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles tinham conhecimento de quem Deus era. Então, irmãos, nós precisamos provar e conhecer quem Deus é. A gente, às vezes, tem vivido à margem de tudo isso, irmãos. Mas nós podemos viver uma vida muito melhor do que nós vivemos hoje. Entendendo quem Deus é e por que nós estamos aqui. Amém? E firmeza na palavra, irmãos, é você ser estabelecido naquilo que a palavra garante para você. Às vezes nós temos vacilado em alguns pontos, irmãos, em relação a aspectos que a palavra nos garante a vitória. Às vezes nós temos cocheado entre dois pensamentos. Temos ficado oscilando entre dois pensamentos, quando a palavra já nos deu o direcionamento, irmãos. Se você já tem uma resposta de Deus, irmãos, não vacile, permanece firme, independente das circunstâncias. Esses 4 jovens, irmãos, e todos eles sofreram situações por conta de uma defesa da sua fé. Os 3 foram lançados numa fornalha de fogo. Irmãos, e às vezes a gente pensa, não, é assim. Irmãos, imagine o contexto. Você é escravo numa nação, o rei querendo te mandar para uma fornalha de fogo porque você não o adorou, e você sabe quem você deve adorar, e você só deve adorar o seu Deus. Alguns poderiam pensar assim, sabe de uma coisa? Eu vou dar um miguezinho aqui, mas Deus sabe o meu coração. Mas Deus sabe o meu coração. Irmãos, Deus ele até sabe o seu coração, mas Ele sabe também a sua falta de fé, a sua falta de confiança nele. Ele também sabe, irmãos, que muitos de nós temos um coração até que algo aconteça. Até que a gente saia da nossa zona de conforto. Até que sejamos confrontados. Então nós precisamos pensar no quê? Deus sabe meu coração, mas Ele também é o meu Deus para me proteger. Então, independente do que acontecer, irmãos. E eu estou te falando isso porque nós estamos para viver tempos difíceis nessa terra. Já estamos vivendo, irmãos, e estamos para viver tempos ainda mais difíceis. Pastor, que base você está dando isso? A palavra nos garante isso, que os últimos dias serão maus. Irmãos, a sociedade só está indo de mal a pior. Hoje em dia, ser crente é um desafio. Você ser crente genuíno. As pessoas elas estão se dobrando a falsas doutrinas, irmãos, para poder defender e abraçar todo mundo. Para poder não ser excluído de um grupo social. As pessoas elas estão querendo se conformar com o mundo, assim como Paulo diz, para a gente não fazer, mas se conformando com o mundo para ser aceito por ele. Entenda uma coisa, irmãos, o que liberta as pessoas, entenda isso, não é o amor. Existe uma mentira que está sendo colocada, mundo afora, que, não, o amor, ele cobre todo mundo, pode vir todo mundo porque a gente ama, e nós temos que amar os pecadores, nós temos que amar todo mundo, e que é o amor que importa. Isso é um engano, irmãos. Isso é uma meia-verdade, por isso uma mentira. Por quê? Não é o amor que liberta, é a verdade que liberta. Sem a palavra, irmãos, só com amor, sem confronto, sem mudança, sem arrependimento, não há transformação. Há só um acolhimento. O acolhimento é importante. Você entende? Por isso, meia-verdade. Metade da história é verdadeira. De fato, nós temos que amar todo mundo. De fato, nós temos que abraçar todo mundo. Mas não é só isso.
Muitas igrejas, irmãos, elas estão abrindo portas para ir abrindo concessões para poder, nessa história de abraçar todo mundo, deturpar o evangelho verdadeiro. Com essa desculpa, não, nós somos do amor, Jesus ama todo mundo. Irmão, Jesus corrigia todo mundo. Jesus não era só amor, por assim dizer, embora na correção há o amor também. Mas você olha a palavra, irmãos, ele chamava os discípulos dele de homens de pequena fé. Ele corrigia na hora. Ele acabava de elogiar Pedro, depois corrigia Pedro. No mesmo capítulo. Você vê um elogio e uma correção. Porque Jesus sabia da seriedade do que eles estavam fazendo. E sabia da importância daquilo. E Jesus não estava preocupado com o público não, irmãos. Porque às vezes a gente olha e acha o discurso muito bonito, mas olha para a palavra, irmãos, nós precisamos ser bíblicos nesse tempo. Quando Jesus ele começa a pregar algumas coisas, as pessoas começam, nossa, duro esse discurso, começam a ir embora. Jesus não chega, não, calma aí, vem cá, não podemos perder ninguém. Seu dízimo é muito importante. Não podemos perder ninguém, porque temos uma grande coisa para fazer nesse lugar. Não, Jesus chega para os outros e fala assim, vocês não querem ir junto também, não? Pode ir. Não, para onde nós iremos? Da mesma forma, irmãos, não entre nesse engano de achar que, nós temos que amar as pessoas e não confrontá-las e não... Não, irmãos, nós temos que amá-las, abraçá-las, cuidar dessas pessoas, mas confrontar com a verdade, porque é só a verdade que liberta. É nela que nós temos que colocar a nossa fé, nela que nós devemos colocar a nossa fundamentação. Então, guarda isso. O que liberta é a verdade. Amém? Outra coisa, nós precisamos ter uma fé inabalável. Fé inabalável, irmãos, é o quê? É você ter a plena convicção. Quando nós olhamos esse texto, a gente pode até abrir lá, mas em Daniel, na passagem, quando ele fala sobre os três que foram lançados na fornalha, e eles são confrontados. Eu vou ler para você, está lá em Daniel, no capítulo 3. Se você quiser acompanhar. Vamos ler ali a partir do 14. Daniel 3, 14. Diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só a resposta que eles dão, irmãos. Eles não estavam ali preocupados com a vida deles. Lembra quando o apóstolo fala, eu não tenho a minha vida por preciosa? Ter um espírito excelente, ou ter uma vida de excelência, irmãos, é você e eu não termos a nossa vida por preciosa. Olha, se Ele quiser nos livrar, glória a Deus, Ele é Deus, Ele é capaz de tudo. E se Ele não quiser, também não tem problema, porque minha vida não é minha, é dEle. A Ele somente serviremos, a Ele somente prestaremos culto. Então, irmãos, você ter uma fé inabalável, você ter uma postura onde você entende quem é Deus na sua vida, irmãos, faz com que você, independente do que aconteça, a tua vida está nele. Independente da pressão, da circunstância, a tua vida está nele. E quando você a entrega,
e você não tem a sua vida por preciosa, irmãos, independente do que aconteça, você saiba que Ele é seu Deus. E você sabe por quê, você já conhece o caráter dele, que Ele é um Deus bom. E por Ele ser um Deus bom, irmãos, Ele sempre vai te livrar. Sempre vai te livrar. Foi assim com eles, foi assim com Daniel, foi assim com tantos outros. Porque, irmãos, essa disposição no coração faz toda a diferença. Muitas vezes a gente está nos colocando numa condição até mesmo de superioridade. Essa semana eu compartilhei com vocês, né, lá no grupo de cooperadores, a mensagem do apóstolo Guto, líder do nosso ministério. E, irmão, de tantas coisas que ele falou, tão preciosas, uma frase, uma expressão que ele citou me marcou muito. Que ele falou sobre ele falou assim, o orgulho é a perversão da ousadia e a inferioridade é uma perversão da humildade. Irmãos, aquilo mexeu tanto comigo. Ouça novamente, olha, o orgulho é uma perversão da ousadia. Ou seja, é você ser tão ousado, que você começa a ser orgulhoso. E começa a achar que você que resolve as coisas. E que você que faz as coisas. E ele fala, a inferioridade é uma perversão da humildade. Ou seja, você fica se diminuindo tanto, né, ou se colocando como humilde, que você começa a viver num complexo de inferioridade. Não sou capaz disso, não sou capaz daquilo, não consigo fazer aquilo outro. Ou seja, são os dois extremos, irmãos, que Satanás sempre vai nos levar. Só que um espírito excelente, ou você ter um espírito excelente, volto a dizer, não mistifique as coisas, mas você ter uma atitude. Pensa quando eu falo espírito excelente como um espírito aventureiro. Você tem uma predisposição para ação. Mas sabe, você ter uma vida de excelência, irmãos, ela diz muito a respeito de uma vida de humildade. Uma vida de controle do seu ego. Ao mesmo tempo, uma vida ousada. Uma vida que não se acanhe. Uma vida como o próprio Daniel precisou ter em muitas situações, de ter a ousadia de se colocar numa condição de exposição. Ao mesmo tempo de ter a humildade de reconhecer que não era ele, mas Deus através dele. Da mesma forma, José, numa condição de chegar lá, irmãos, e diante do faraó falar assim, eu vou resolver essa questão. Eu vou te dar a solução. Ousadia, irmãos, na dose certa. Humildade na dose certa. Então, a excelência, ela pode te levar para os excessos. Em que sentido? As pessoas começam a te elogiar, irmãos, e você, fica grandão. Sou bom mesmo. Cara, tu prega bem pra caramba, hein? Pô, obrigado. Toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor e por dentro. Para mim também um pouquinho. Cara, você ministra música maravilhosamente bem. Você é demais. Quando é você, é totalmente diferente. Toda a glória seja dada a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor honrou a sua serva, o Senhor honrou o seu servo. Nossa, você toca muito bem, você está aprimorando, hein? Cada vez está melhor. Eu tenho treinado. Aí, não, pastor, qual o discurso certo? Não, nada que isso, eu não sou ninguém. Eu não faço nada. Não, que isso, não. Eu não estou nem tocando direito, nem canto bem assim. Não. Se você não toca bem, não canta bem, então o que você está fazendo no Ministério de Música? Não é verdade? Você está lá porque você tem um mínimo de talento ou habilidade para aquilo, diferente de mim. Concorda? Então, alguma coisa você tem, alguma habilidade Deus te deu. E quando nós negligenciamos isso, a habilidade que Deus nos deu, nós estamos, na verdade, negando aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Porque se Deus te chamou para algo, irmãos, Ele te deu capacidade para isso. Você precisa aprimorar, eu preciso aprimorar, preciso melhorar, você precisa melhorar. Mas isso não quer dizer que você não tem habilidade para fazer. Porque Ele te deu a habilidade.
O problema é quando você puxa a glória para você. Então, irmãos, o orgulho e a inferioridade, irmãos, elas são extremos de uma vida de integridade onde você está ali, ousado e humilde. É possível viver assim. A palavra nos conclama a viver assim. E a gente, às vezes, tende, irmãos, a viver pelos extremos, porque Satanás nos leva para os extremos. Ele vai te levando para... Se você tem uma tendência para inflar o teu ego, ele vai te influenciando para isso. Se você tem uma tendência a se achar o coitadinho, ele vai te empurrando para isso. E essa visão, irmãos, tanto um lado quanto o outro é errado. É que é mais bonito ser inferior. Dizer que é inferior. Meu Deus, tá se metendo na conversa hoje aqui direto. É mais difícil, é mais fácil, é mais aceito, melhor dizendo, se ter um discurso inferior. Alguém chegar para você e falar assim: poxa, cara, você é muito bom, poxa, obrigado por tudo que você tem feito na igreja e tal. Você fala assim: não é nada, não, é o Senhor, eu não, poxa, nem sei como é que eu estou fazendo ali. Não, irmão, você pode agradecer, mas da mesma forma, dando glória de fato ao Senhor. Obrigado, meu irmão, olha, vamos crescer, vamos junto, vamos fazer isso aqui acontecer. É totalmente diferente de uma postura de inflar o seu ego. Então, irmãos, entenda, tenha cuidado. É natural que a gente seja elogiado, é natural que as pessoas reconheçam nossos talentos. Isso é natural. Mas se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente pode entrar para esses dois extremos. E isso vai nos tirar do propósito, irmãos, de uma vida de excelência. Porque eu preciso ser excelente por completo, no meu caráter e nas minhas ações. E quando eu tenho umas ações que estão diferentes daquilo que é o meu caráter, irmãos, uma hora eu vou ser exposto. Não tem jeito. Sabe por quê? Quando você tem um caráter e você não está com o caráter alinhado nessa área, e você começa a fazer algo e você não tem um reconhecimento, você começa a se frustrar e começa a parar de fazer. Por quê? Porque você só fazia porque era reconhecido. Muitos de nós fazemos isso no nosso trabalho. Chegamos no maior gás, trabalhando, as pessoas começam a não reconhecer ou não falam mais nada sobre o seu trabalho. Você fala assim: para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ficar me desgastando aqui? Eu estou dando aqui o máximo e o carinha do lado ali não está dando e está ganhando a mesma coisa que eu. É a primeira informação, irmãos, que chega. Ou do tipo: você não serve para nada, não está vendo? Olha o lugar que você está. Ninguém te valoriza, ninguém te quer. Você não é ninguém. Você não já ouviu isso, irmãos? Tanto um lado quanto o outro. Quem era bom era fulano. Quem fazia legal era tal. Sem ele agora você não vai conseguir fazer nada. Ou então a gente está na condição contrária. Você que é o cara. Se você sair, o setor para. Sem você a empresa não anda. Trazendo contexto de igreja. Cara, se não fosse você naquela igreja, meu amigo, aquela igreja não estava de pé, não. Todo mundo lá muito fraco, mas quando você que ministra, você é demais. A unção desce, irmão. Pesado. As professoras dele não são legais, não, mas você é um sucesso. Você arrebenta, você é demais. E aí, irmãos, aquilo que a gente está fazendo da forma correta, dando o nosso melhor, a gente começa a perder a essência. Na ministração, o apóstolo Guto ele cita o livro do irmão Rick Renner, e no livro ele fala sobre um contexto que ele viveu com o antigo pastor dele. Irmãos, aquilo ali parece que descortinou a vida de muita gente. Porque no livro, só para contextualizar aqueles que não viram o vídeo, ele fala que o pastor dele colocou ele numa posição, bem resumido aqui, tá bom, irmãos? O pastor dele colocou ele numa posição
de ministrar, de estar ensinando para um grupo de pessoas. E as pessoas começaram, nossa, você é muito bom, você é isso. E ele começou a se inflar com isso. A ponto de começar a olhar e falar assim, ué, mas fulano de tal, ele não ministra tão bem quanto eu e ganha muito mais do que eu. Poxa, mas o outro... Aí os caras, cara, ninguém prega como você. A doutrina de... quando você ministra é muito diferente, cara. E aí ele começou, irmãos. E ele era extremamente grato, extremamente alinhado com o pastor dele. Mas aquilo ali ele deixou entrar no coração. A ponto que ele foi alimentando, até o ponto que ele saiu da igreja. Vou abrir um ministério próprio porque eu sou o cara. E ele se arrasou. E muitas vezes, irmãos, a gente é tentado nisso. Eu te falo, eu sou tentado nisso. A tentação, ela vai vir, a proposta, ela sempre virá, para um lado ou para o outro. Tem dia que eu estou mal, irmãos, e Satanás vem e fala assim, larga isso, cara. Esquece esse negócio de igreja. Você não dá para isso, não. Tem dia que eu estou me sentindo melhor. Pô, cara, você é bom demais. A igreja cresceu, hein? Olha como era, como é que é hoje. Olha não sei o quê. Comparações o tempo inteiro, irmãos. E qual o cuidado que a gente tem que ter? Blindar a nossa mente. É uma questão de pensamento. É você repreender esse pensamento. De que maneira? Colocando outro no lugar. Começou a vir essa ideia, está te colocando para baixo. Senhor, obrigado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que o Senhor me chamou. E eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Eu não estou lá porque eu estou de brincadeira, não estou lá porque eu acho legal, eu estou lá porque o Senhor me mandou. E eu vou ficar lá o tempo que o Senhor desejar que eu fique. Outro pensamento veio. Você é o cara, você é demais. Senhor, eu sei que é a tua graça em mim. E eu não vou deixar isso influenciar meu coração. Aquilo que o Senhor destinou para mim, eu vou fazer. Independente do que as pessoas possam achar, do que as pessoas podem falar, ou até mesmo me elogiar, mas eu fico com aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Irmãos, blinda a sua mente. Proteja mesmo, sabe? Guarde. Às vezes a gente tem deixado alguns pensamentos entrar no nosso coração, irmãos, através da nossa mente, e deixado isso influenciar e tem roubado, irmãos, o melhor de Deus para nós. Uma mensagem como essa hoje, irmãos, não é para nos deixar desanimados, tristes, pelo contrário, é para nos dar um alerta mesmo. De a gente estar ligado e saber como a gente está fazendo as coisas. Como a gente está agindo no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem sofrido e vivido coisas, irmãos, que nós não precisávamos viver. Mas por conta de uma postura que não tem sido alinhada com a vontade de Deus. Ei, nós fomos chamados para excelência. Olha o nosso Deus, irmãos. Olha o que Deus fez por nós. Olha toda a criação. Olha a perfeição que é o corpo humano, irmãos. Olha só, para e pensa. Sabe, a forma como o ser humano é concebido, a criação, o desenvolvimento dele. Sabe, tudo funcionando, tudo perfeito, tudo alinhado. A gente está nessa terra, respira e nem percebe, raciocina, fala, anda, se locomove. A gente não aprendeu nada disso, mas tudo isso foi tudo sendo desenvolvido por um Deus que pensou nesses detalhes, irmãos. Em cada ponto. E aí a humanidade cai, eles restabelecem em Cristo uma nova criação, uma nova conexão com Ele, restabelece essa conexão, nos livra do pecado, nos livra de enfermidade, livra de doença. Ele pensa em cada detalhe para nos fazer, dentro desse contexto terreno, irmãos, prósperos, bem-sucedidos. Ele faz com que nós possamos viver nessa terra, irmãos, em abundância. Ele faz com que nós possamos viver nessa terra, irmãos, resplandecendo a sua luz. Como nós podemos entregar algo meia boca para Ele? Como nós não podemos considerar todas essas coisas? Entenda, irmãos, onde você está sendo plantado, Deus tem um propósito nesse lugar. Não ignore isso. Não não pensa que você está ali naquele lugar de trabalho só por uma conveniência. Há pessoas ao seu redor,
Há vidas para você se influenciar. Há vidas para que você possa, irmãos, através de uma simples palavra, mas às vezes da sua própria atitude, você chegar e demonstrar algo diferente. Entenda, irmãos, Daniel ele foi estabelecido como um dos 3 presidentes diante de vários governadores, mais de 100. E ele se destacou entre os 3, a ponto do rei pensar, vou estabelecer ele sobre todo o reino. Você imagina um cara escravo, irmãos, há muitos anos, reinado após reinado, tendo que restabelecer de novo uma confiança com o rei. Ele ali, fiel, irmãos. Não se importando se ele fosse ser lançado numa cova, se ele ia sofrer perseguição como ele de fato sofreu. Não se importando com nada disso, irmãos, mas ele sabendo quem plantou ele ali. Então, irmãos, quando você chegar na sua casa, quando você chegar no meio dos seus familiares, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, no seu trajeto para o trabalho, na escola, faculdade, seja lá o ambiente que você esteja, irmãos, seja luz naquele lugar. Não empreste sua boca para Satanás. Não fique sendo mais um para ficar criticando, maldizendo coisas. Seja aquele que vai trazer boas novas. Seja aquele que sempre vai ter um discurso alinhado com a vontade de Deus. Seja aquele que vai chegar no ambiente de trabalho e está todo mundo falando do chefe, está falando que a empresa está mal, e você falando assim, olha, independente do que acontecer, nós vamos ficar firmes. Vai dar certo, a minha vida não vai mudar, o Senhor vai, se tiver que me tirar daqui, vai me levar para um lugar melhor, mas senão Ele vai me promover aqui mesmo, independente do que está acontecendo, independente do que está diante de você. Irmãos, e conte com o Espírito Santo. Eu vou terminar com esse testemunho do irmão, né, como eu falei, do Andrew Wommack. Ele citou isso num outro livro que eu li dele, que é As Lições da Vida de José. Ele também citou esse testemunho. Ele estava falando que num período, eles estavam numa igreja, eles alugaram um espaço para realizar os cultos da igreja dele. E durante um período, irmãos, eles passaram por uma situação muito difícil financeiramente. Quase nenhuma igreja passa isso. Mas, enfim. E aí, ele chegou para o dono, o proprietário, né? E falou, olha, a gente está passando um período difícil, tal, mas nós vamos acertar tudo, vamos resolver essas questões e tal. E no que a gente puder fazer, a gente vai fazer para acertar isso. E aí, ele já tinha parado de trabalhar secularmente, já estava focado no ministério. E aí o dono do terreno, ele era dono de um estúdio de fotografia. E ele falou, olha, eu perdi alguns funcionários e está muito difícil para mim. Você não quer me ajudar nisso, não? A gente cria uma forma de compensar nisso, de compensar aí a questão do aluguel e tal. E aí ele falou, olha, eu disse que eu podia fazer qualquer coisa, já era, né? Então, vamos lá. Ele falou assim, mas eu não entendo nada de fotografia. Ele, não, eu te explico. Aí ele falou que foi lá, tirou umas fotos e tal, e botar lá, fazer o processo, explicou todo o processo. E aí ele pegou a foto e botou uma do lado da outra, tá vendo? Qual a diferença você vê uma da outra? Ele, nenhuma. Ele falou, essa daqui tá com mais vermelho e tal, não sei o quê. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E o cara foi e soltou ele lá. E a empresa dele estava indo muito mal, porque ele não conseguia dar conta. Estava para fechar. E ele chegou e falou assim, Senhor, eu não estou aqui para nada além de cumprir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Estou aqui para servir, para promover esse recurso para a igreja, que vai ser muito importante e tal. Só que eu não entendi nada, não sei nada disso aqui, mas o seu Espírito sabe. E ele começou a orar em outras línguas. Começou a orar em outras línguas e tal, aí daqui a pouco chegou o chefe e foi olhar e falou, cara, como é que você aprendeu rápido? Cara, ficaram incríveis essas fotos, olha isso e tal. Ele, e tal. E beleza. E aí passou o tempo, irmãos, a empresa prosperou, ele virou sócio da empresa, e chegou o dia que Deus falou para ele, acabou agora, já tudo normalizado, volta, focar no ministério. E aí ele foi treinar uma pessoa. E aí ele falou, não, faz isso aqui. Aí o cara começou, mas por que isso? Por que aquilo? E aí ele falou assim, cara, eu não fazia ideia. Ele falou assim, olha, meu amigo, eu não sei nada. A verdade é essa. Eu só faço
por inspiração. Mas como assim? Eu falei assim, eu oro em outras línguas e vou fazendo. Ele, mas como assim orar em outras línguas? Não ora em outras línguas, não? Não. Orou pelo rapaz, o cara recebeu o batismo do Espírito Santo e começou a fluir também. Por que eu estou te contando isso, irmãos? Muitas vezes a gente tem negligenciado aquilo que está dentro de nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente está diante de situações, e eu já tive diante de situações no meu trabalho onde eu não tinha ideia de como resolver. Estava uma bagunça, tudo desorganizado, e eu falei, Senhor, como eu vou sair disso aqui? Eu falei, Senhor, me dá um norte aqui, me guia. Irmãos, e você começa ali a orar em outras línguas, você começa a se consagrar diante do Senhor, que às vezes a gente coloca essas coisas como momentos onde nós vamos estar somente relacionados a coisas espirituais, sabe? Mas você é um ser espiritual. Então, onde você está, você tem que ter essa consciência espiritual. Amém? Então, não é só em momentos de crise ou de dificuldade, ou momento quando nós estamos reunidos como igreja, ou quando você está no seu quarto orando. Não são só nesses momentos que deve orar em línguas. Não é só nesse momento que você deve orar e pedindo a Deus sabedoria. Entenda, irmãos, o Espírito Santo está na terra desde a fundação dela. Ele sabe de tudo. Pensa em alguém fera em fotografia. Pensa em alguém fera em produção. Pensa em alguém fera na sua área de atuação. Ele sabe tudo. Então, irmão, você está com a fonte dentro de você. Então, ore, irmãos. Ore, nem que você crie. Às vezes a gente pensa muito nas coisas, nas repetições e acha que é religiosidade. Não, irmãos, isso é consagração. O que muitos hoje têm estabelecido como religiosidade, na verdade, é consagração. É você chegar na tua estação de trabalho, no seu local de trabalho, e você falar assim, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua inspiração sobre a minha vida, obrigado por bons negócios, por as coisas fluindo. Obrigado, Pai, pela tua inspiração para tomar decisões difíceis. Obrigado, Pai, por o Senhor me mostrando coisas que eu não estou vendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor vai me demonstrar não somente coisas, mas o coração de pessoas, para que eu não possa ser enganado. Irmãos, isso é ser crente. E às vezes a gente tem que colocar, não, fazer isso. Não, irmãos, faça mesmo. O Espírito Santo está ali para te orientar mesmo, para te guiar, para te conduzir. Então, não perca essa oportunidade de viver tentando achar respostas quando você já tem dentro de você. Então, vá lá, ore, irmãos, consagre-se ao Senhor, entregue o seu direcionamento para aquela situação ao Senhor. E Ele vai te inspirar, irmãos, vai te inspirar em cada detalhe. E guarde isso, irmão, seja excelente no nível que você pode, irmãos. Qual o nível que você pode? O nível é esse. Então vai lá e faz o teu melhor naquele nível. Ah, mas falta isso, eu poderia fazer melhor. Não pensa no poderia, isso é perfeccionismo. O perfeccionismo é uma doença que faz com que você nunca saia do lugar. Mas a excelência é você entregar o seu melhor com as ferramentas que você tem. Então, irmãos, nunca entre nesse caminho de você ficar tão exagerado a ponto de, meu Deus, não, porque a gente tem que fazer não sei o quê. Não. O que eu posso entregar hoje? É isso. Esse é o meu melhor? Então eu vou entregar o meu melhor. Mas o pastor pediu isso. Mas o meu chefe pediu aquilo. Meu líder pediu aquilo. Mas você está vendo uma coisa errada? Você está vendo uma coisa fora do lugar, irmãos? Vá lá e faça. Não espere alguém pedir. Eu vou te falar, como líder é muito chato muitas vezes ficar pedindo. Eu sempre acho que estou incomodando as pessoas. É normal e todo mundo vai sentir assim. Por isso que é sempre importante ter essa proatividade. De ver algo fora do lugar, irmãos, e vai lá e ajeita. Não tem problema. Não espere alguém chegar e falar para você, ou alguém, sabe? E eu estou dando esse exemplo de contexto de igreja, mas pensa isso no seu trabalho. Às vezes você está vendo lá um setor que está meio fora do lugar, irmãos, e tu está lá incomodado com aquilo e ninguém fala nada. Aí você vai lá, resolve, de repente aquilo ali que vai ser a porta para uma promoção. Não sei. Eu vou te dizer, irmãos, tem um texto, uma história, e eu prometo que eu vou encerrar com isso. Tem uma história de um cara que ele chegou, estava anos numa empresa, e aí chegou uma outra pessoa,
na mesma função dela. E passou um tempo, essa pessoa foi promovida. Aí o cara chegou e reclamou com o chefe. Falou, pô, estou aqui há tantos anos, chegou o camarada ontem e foi promovido no meu lugar. Aí ele chegou e falou assim, faz esse favor para mim então. Vai lá embaixo, tem uma feira, e eu quero, traz uma dúzia de bananas para mim, por favor. Aí o cara, como assim? Mas tá bom, vou lá. Chegou lá, tá, voltou, ele, então, chefe, não tem banana, acabou. Aí ele, beleza. Chamou o fulano que foi promovido. Fulano, dá um pulinho lá embaixo e traz uma dúzia de banana para mim, por favor. Aí o cara ficou olhando assim. Aí ele passou um tempo e ele voltou. Aí ele chegou para o fulano, falou assim, chefe, olha só, realmente não tem banana lá, mas eu falei com o cara que vende, peguei o contato dele, aqui do WhatsApp, já fiz contato com ele, ele falou que vai trazer amanhã de manhã. Às 10 horas eu estou com a banana aqui para o senhor. Aí os caras chegou, preciso te falar mais alguma coisa? Aí eu te falo, irmãos, naturalmente, quem você promoveria? Pensa em você agora, como líder. O cara que chegou e te disse, não tem. O outro que já chegou e pensou na solução e te... Quem você vai querer te auxiliando? Às vezes a gente pensa nisso, irmãos, eu te pergunto, você mesmo se contrataria? Você mesmo ia querer você como funcionário? É fácil a gente falar. Mas eu pergunto, aí toda vez que alguém te pede alguma coisa, é difícil, vai demorar, e não sei o quê. Aí tu chega e pede para o outro, cara, não, pode deixar, vou fazer. Aí você acha que você vai ser promovido e o cara não. Não, irmão, não tem. Da mesma forma, é com tudo. Deus, ele confiou, como eu falei, no exemplo lá da parábola dos talentos, ele confiou talentos para cada um deles. Teve um cara que falou assim, não, vou guardar porque eu não quero nem correr o risco de perder. E os outros foram para cima. Então, irmão, seja aquele que vai para cima. Seja aquele que vai fazer além da marca. Eu não estou falando para você virar um desequilibrado, você está entendendo o que eu estou falando? Mas é você pensar e entregar o seu melhor. Excelência tem a ver com entregar o seu melhor. Então, faça o seu melhor para Deus. Tenha o melhor caráter, tenha a melhor atitude, tenha a melhor comunhão, tenha a melhor entrega, tenha a melhor busca, tenha o melhor serviço, tenha as melhores atitudes. Melhor do que quem? Melhor do que a sua própria. Não é dos outros, é a sua mesmo. É você chegar e olhar para a sua própria vida e pensar, o que eu fiz hoje que eu poderia fazer melhor agora? Como é que está o meu coração? Eu estou fazendo para quê? Para o meu chefe ver ou estou fazendo porque eu tenho um Deus? Eu estou fazendo para o meu líder ver ou estou fazendo porque eu tenho um Deus? E que tudo vê e sabe o meu coração? E sabe de fato qual é a minha motivação? Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Quem aqui é excelente? Ô, glória! Queria que você ficasse de pé. Te deram uma rateadazinha, mas valeu, né? Glória a Deus, irmãos. Nós somos excelentes e vamos viver a excelência. Amém? E eu vou te dizer, uma vez que nós vivermos esse nível de excelência, queria chamar aqui o Ministério de Música, por favor. Nesse nível de excelência, irmãos, Deus vai nos recompensar. Sabe, eu creio que nós vamos viver coisas como Daniel, como José, como os três, Azarias, Misael e Ananias, como todos eles, irmãos, viveram. Deus colocou eles em lugares, em posições de autoridade. E Deus não tem problema de colocar em posição de autoridade você também. Em posição de liderança, em posição de destaque. Mas eu e você precisamos estar com o coração alinhado. Porque senão vai ser destruição para nós mesmos. Amém? E Ele não quer te ver mal, Ele não quer te ver destruído, Ele quer te ver forte, vigoroso. Estabelecido no Senhor. Amém? Eles vão estar ministrando uma canção, um louvor. Queria chamar o pessoal que vai estar servindo a ceia. Amém?